Olá pessoal, mais uma aula de Direitos Humanos e Desenvolvimento Humano, a nossa 12ª aula. Estamos chegando ao finalzinho da nossa disciplina, não hoje, né, mas acredito que mais 2 aulas. Deixa-me ver o calendário aqui. Hoje dia 22, semana que vem mais uma aula, não é? Exatamente, mais 2 aulas e a gente finaliza a nossa disciplina, tá ok? Pessoal, estamos vendo garantias e direitos fundamentais existentes na nossa Constituição Federal, importantes para a concretização de uma das facetas da nossa disciplina, direitos humanos, e também para o desenvolvimento humano. Por que não dizer isso? Isso nós teremos concretizado, temos enfatizado isso aqui insistentemente através de políticas públicas, políticas públicas a partir de uma formação de agenda pública, formulação de uma política, certo? Implementação dessa política e avaliação dessa política. Então, o que está posto na norma são dispositivos legais que expressam direitos e que ensejam projetos e programas na gestão pública. Então, a gestão pública é aquela que vai executar efetivamente, certo, esses direitos que estão postos na nossa Constituição. Eles, por si só, não são suficientes de forma alguma para a concretização do que foi estabelecido na Constituição Federal. Por isso, talvez existe uma grande decepção na sociedade por boa parte desses direitos não serem ainda efetivamente concretizados na nossa sociedade. Isso muito em virtude de uma deficiência na gestão pública, na concretização dessas políticas. Não por deficiência da legislação, não por deficiência da nossa Constituição, mas por falta de planejamento, por falta de execução desse planejamento. E aí você pode ter N motivos: falta de orçamento, falta de gestor responsável, falta de punição para gestores irresponsáveis, uma série de questões que a gente pode elencar aqui. Mas vamos continuar vendo, certo, a sequência de direitos e garantias fundamentais, tá ok? Vou projetar para vocês os nossos slides, tá ok? Então paramos aqui. Então, liberdade de locomoção, estamos falando sobre as liberdades, né? Liberdade de expressão, liberdade religiosa. Vamos falar sobre liberdade de locomoção. Claro que a nossa Constituição, lá no início do artigo 5º, fala em liberdade. Liberdade de ir e vir para todos, mas fala em igualdade. Igualdade dizendo que todos são iguais perante a lei. Ainda bem que há essa ressalva, né? Perante a lei, porque de fato há uma grande desigualdade e precisamos tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais. Isso é fundamental, porque há efetivamente uma desigualdade material. Não há ainda na nossa sociedade uma igualdade material, ou seja, de fato, de verdade, não só de direito, não só posta na norma. No inciso 5º, nós temos que é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Então, em tese, é permitido a mobilidade em território nacional, seja internamente a este território, como também saindo do território. Claro que isso aqui é uma regra geral. No escopo dessa regra geral, internamente a essa regra geral, nós temos regulamentos que dizem como você pode sair, como você pode entrar. Então, essa liberdade não é absoluta. Nós falávamos desde o início que a liberdade instituída no ordenamento jurídico, no Estado democrático de direito, é uma liberdade que é uma liberdade assistida, regulada. Ela não é uma liberdade absoluta, é uma liberdade relativa. Agora, vocês acreditam que todos têm essa liberdade, mesmo com todas essas regras, têm essa liberdade total, de fato? Considerando o pressuposto de que há uma desigualdade material
na sociedade, não há uma igualdade material, há uma igualdade formal na nossa sociedade. O que é que vocês acham? Falem aí, comentem no chat, comentem lá no PVAI, tá certo? O que é que vocês acham? Eu entendo que, por exemplo, para um deficiente físico, a mobilidade é muito difícil no nosso país, nas nossas cidades. Pensemos nas nossas cidades, na cidade de cada um de vocês. É fácil, efetivamente, um cadeirante se locomover ao longo das vias públicas nas cidades que vocês moram? Efetivamente, na minha não é. Na minha não é. Efetivamente não é. Fazendo uma observação geral das ruas, das alamedas, das avenidas, né? dos lugares, né? A gente não vê efetivamente uma mobilidade, uma possibilidade de mobilidade plena dessas pessoas que têm limitação de mobilidade. Então, é livre em termos, Precisamos sempre fazer ressalvas a essas observações, esses estabelecimentos, normas ou diplomas ou dispositivos legais da Constituição. Inciso 61, nós temos que ninguém será preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Então vamos pensar o seguinte: existem duas categorias de cidadãos, né? Existe o civil e o militar. Civil e militar. Nós somos civis. Se eu fosse do exército, se eu fosse da polícia militar, eu seria um militar, consequentemente. Se eu fosse da aeronáutica, se eu fosse da marinha, se eu fosse do exército, seria um militar. Agora, de forma geral, a maior parte da sociedade é civil. Então, ninguém será preso senão em flagrante delito. Havendo flagrante delito, prisão possível. Ou por ordem escrita qualquer ordem escrita não, ordem escrita fundamentada. De quem? De uma autoridade judiciária competente. Não pode ser qualquer autoridade judiciária. Tem que ser aquela autoridade judiciária competente. Não é a mais sabida. A competência aí não significa nível de sabedoria, mas competência com atribuição legal para tal. Com atribuição legal para tal. A lei conferiu atribuição legal para isso. Tá certo? E aí vem a ressalva, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente dito militar definidos em lei. Por quê? Porque para os militares o regramento jurídico é diferenciado, tá certo? Em relação aos civis. Então, quanto ao direito de reunião, que também diz respeito à liberdade, nós temos lá no inciso 16, que todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Veja, a liberdade de reunião, ela é plena. Porém, há necessidade de não se chocar com outra reunião marcada para o mesmo local. Mas há requisitos específicos para que essa liberdade seja efetivamente plena. Todos podem reunir-se pacificamente. Certo? Primeira coisa, a reunião tem que ser pacífica. Para ser pacífica, precisa ser sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Não precisa de autorização. Agora, se há uma reunião já marcada para o mesmo local, no mesmo horário, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Prévio aviso para que a autoridade competente possa organizar a realização dessas reuniões. Esse inciso se torna muito relevante nas campanhas políticas, né? Na administração da justiça eleitoral, durante os pleitos eleitorais, onde há caminhadas, passeatas, carreatas, reuniões partidárias e tal, e aí você precisa, certo, organizar, principalmente quando há animosidade entre as partes, você precisa organizar de forma muito séria, né, para que não haja o encontro dessas duas reuniões e possa causar um dano maior à sociedade. Outro direito, né, o direito de associação também, o direito de associação,
que é um direito que fala sobre a liberdade de você se associar a uma determinada entidade. No inciso 17 nós temos que é plena a liberdade, é plena a liberdade de associação. Para quê, gente? Qualquer tipo de associação? Não, só aquelas para fins lícitos, fins de acordo com o ordenamento jurídico, que não fira, que não lesione o ordenamento jurídico, que não traga prejuízo para o ordenamento jurídico, que não venha de encontro ao ordenamento jurídico, vedada ou proibida a de caráter paramilitar. Aquela de caráter paramilitar, ou seja, reunião para urdir, para combinar atos paramilitares, atos de conflito efetivamente armado. Não pode. Inciso 18, nós temos que a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Veja, a criação de associação para fins lícitos, ela é livre, certo? Não pode ter interferência do Estado, tá certo? Inclusive a criação de cooperativas, que é uma modalidade de associação. No inciso 19, nós temos que as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas, ou seja, obrigatoriamente finalizadas, extintas, mesma coisa de dissolvidas, ou ter suas atividades suspensas, aí por um tempo, as suas atividades, por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Veja, no inciso anterior, nós vimos que não há possibilidade de interferência quando a associação é formada para fins lícitos. Para fins ilícitos, é possível sim a interferência. Quando é para fins lícitos, não é possível a interferência. Agora, veja, para que haja suspensão, extinção, é necessário, certo, uma decisão judicial transitada em julgado, ou seja, que não cabe mais recurso, já houve decisão final. Inciso 20, ninguém poderá ser compelido, obrigado a associar-se ou a permanecer associado. Da mesma forma que eu tenho o direito de me associar, eu tenho o direito de me desassociar. Eu posso me associar e posso me desassociar. Eu posso me associar, como eu posso me desassociar, certo? Ou permanecer associado. Eu não posso ser obrigado a me associar de forma prioritária ou condicionalmente. Certo? Inciso 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial e extrajudicialmente. Veja bem, uma associação é um conjunto de pessoas com determinadas finalidades, tem um estatuto próprio, um estatuto legal, registrado. Então, tudo que for feito na associação tem que ser decidido em assembleia. Portanto, para que haja uma representação judicial em meu nome, associado dessa associação, é preciso que isso seja aprovado em assembleia. É o que está sendo dito no inciso 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas por quem? Pela assembleia, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente, na justiça ou fora da justiça, ok? Outro direito importante que está no núcleo dos direitos fundamentais, garantias fundamentais da nossa Constituição, está lá no artigo 5º, do texto inicial, certo? Todo esse título que nós estamos lendo aqui, estamos abordando, explanando para todos vocês, né? O direito de propriedade é um direito fundamental, um direito essencial. Nós somos uma sociedade capitalista e, por sermos uma sociedade capitalista, a propriedade privada é um direito fundamental, desde que cumpra a função social e ambiental também. Uma função socioambiental precisa ser cumprida. A propriedade não pode ser deixada abandonada sob pena de desapropriação mediante indenização compatível. Inciso 22 é garantido o direito de propriedade. É essa a regra geral. É garantido o direito de propriedade. Inciso 23, a propriedade atenderá à sua função social.
Portanto, nós podemos já interpretar aí, é garantido o direito de propriedade desde que haja função social da propriedade, ou seja, que seja plantado, que seja criado, que seja utilizado. Isso na zona urbana como na zona rural. É preciso construir, não é possível deixar eternamente aquele terreno baldio. Se o poder público vier a precisar daquele terreno para abrir uma via pública nova, para passar uma linha de metrô, uma linha de trem naquele terreno, poderá haver uma desapropriação mediante indenização. É garantido direito de propriedade não de maneira absoluta, e sim de maneira relativa, uma vez que é preciso cumprir a função social da propriedade. Inciso 24, nós temos que a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Veja bem, foi o que justamente eu falei. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social. Abrir uma nova via pública, uma linha de trem, uma linha de metrô, certo? Construção de um ambiente que vai ser utilizado para a coletividade, vai ser dado um fim público para aquele terreno que está abandonado. Inciso 25, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário de indenização ulterior se houver dano. Repetindo, no caso de iminente perigo público, certo? Eu preciso apagar um incêndio que está acontecendo nas imediações daquele imóvel. Então, eu vou usar o imóvel como base do corpo de bombeiros ali para ajudar no processo de combate às chamas, certo? Fugiram apenados de uma colônia penal ali próximo àquela rua, aquele bairro, e esses apenados podem estar alojados nessas casas. Então, é um caso flagrante aí que eu posso utilizar a propriedade privada, inclusive para a operação de busca e apreensão desses indivíduos que fugiram, que fugaram, certo, desses estabelecimentos penais. Tá ok? Então, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular. Veja, não só imóveis, mas móveis também. Um veículo, por exemplo. Tá certo? Eu preciso do veículo, como aquelas situações de filme, né, americano que nós conhecemos, que você pede lá o veículo, né, que é um veículo utilizado por uma autoridade ali em iminente perigo público e depois vai ser indenizado, assegurada ao proprietário indenização ulterior, ou seja, posterior ao fato acontecido, se houver dano efetivo. Né, dano. Inciso 26. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei os meios de financiar o seu desenvolvimento. Portanto, aquela propriedade que é pequena, que é trabalhada pelos familiares, para o seu sustento prioritariamente, pode ser até para a venda do que é produzido, mas principalmente para o seu sustento, certo? O único meio de vida daquela família não vai ser objeto de penhora por causa de dívida, de forma alguma. O direito de herança no Brasil. O direito de herança no Brasil tem um direito fundamental. É um direito fundamental. Tá certo? Inciso 30, nós temos que é garantido o direito de herança. O direito de herdar. Herdar de quem? Dos nossos pais. Pai para o filho. Não tem filho, aí vai para o pai dos pais. Né? Tá certo? Aí sobe. Lembremos que como se fosse uma árvore genealógica. Nós temos pai, filhos, netos e assim por diante. Sobrinhos, primos, tá certo? Mas os herdeiros diretos são os filhos. Inciso 31. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos estrangeiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decújo. Então, suponhamos que o decujus, que é justamente o morto, o decujus que está aí escrito é o morto, a mesma coisa que o falecido, ele é estrangeiro, ele morre no Brasil.
Se a lei estrangeira for mais benéfica para a herança, será aplicada a lei estrangeira. Se a lei nacional, né, no caso a lei brasileira, onde houve a morte do de cujus, onde houve a morte, né, do falecido, então esta lei será aplicada. Será aplicada a lei mais benéfica, tá certo? Propriedade intelectual. O direito de propriedade não diz respeito só a bens móveis, imóveis, mas também tem a propriedade intelectual, daquilo que é produzido pela inteligência humana. Entenda, propriedade intelectual, estou falando daquilo que é produzido pela inteligência humana, os inventos, por exemplo. Inciso 27, nós temos que aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de obras transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. A lei vai fixar esse tempo. Então, aos autores pertence, aos inventores, aos elaboradores, aqueles que tiveram a ideia. De onde? Foi produzido de onde? Do intelecto, por isso propriedade intelectual. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. 25 anos, 30 anos, 35 anos. 28 são assegurados nos termos da lei a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. Então, no contrato pode existir uma cláusula deve existir uma cláusula que proteja, sim, sem dúvida, a participação de cada indivíduo naquela obra coletiva. Uma novela suponhamos, um livro, tá certo? Um livro e há participações coletivas de várias pessoas. Então, ali você tem a participação de personagens, né, de indivíduos, você tem a dublagem, né, em alguns filmes, reprodução da imagem, no caso dos jogos de futebol, por exemplo, tem a proteção à imagem, tá certo? A voz humanas, no caso da dublagem, tá certo? E inclusive nas atividades desportivas, isso é muito comum nos contratos desportivos. A linha B, letra B, o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Então, cada categoria dessa tem uma associação, tem uma entidade representativa. E a essas entidades representativas caberá a possibilidade de fiscalização do uso do que é feito da imagem da pessoa, da voz da pessoa, da participação da pessoa nessas obras coletivas. Eu me lembro que com a extinção da antiga Rede Manchete, né, e foram gerados diversos problemas, né, porque as obras filmadas, feitas, elaboradas, produzidas, né, por outras pessoas na Rede Manchete, né, depois foram vendidas na massa falida da Rede Manchete e foi necessário pagar direitos autorais, certo? Aqueles que participaram das obras coletivas depois, né, o Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT, comprou, né, algumas novelas e tal. Agora mesmo a Globo vai refilmar a novela Pantanal, que originariamente era da Rede Manchete, né? Certamente comprou esses direitos, então envolve direitos estabelecidos em contrato, tá certo? Tem pessoas envolvidas aí. Inciso 32, e aí eu estou falando de defesa do consumidor. Se somos uma sociedade capitalista, certo? E aí não somos um Estado liberal, somos um Estado muito mais um Estado social-democrata, né? Embora exista sempre a forçação de barra para que sejamos um Estado liberal, mas somos um Estado social-democrata e é o modelo de Estado que mais me atrai efetivamente por se tratar e tratar também especificamente os direitos dos mais vulneráveis, tá certo? Então, não poderíamos deixar de fora a defesa do consumidor, o consumo que é fundamental para um Estado capitalista, certo? E onde surgem diversos problemas, diversas questões. Então, a partir da importância e da fundamentalidade do consumo, surge a necessidade de inserir no texto da nossa Constituição a imperiosa,
a inarredável obrigatoriedade do Estado promover, na forma da lei, a defesa do consumidor, a defesa do cidadão consumidor, antes de tudo cidadão, antes de tudo uma pessoa, certo? Que tem direitos. E aí, a partir daí, foi lançada a Lei 8.078, Código de Defesa do Consumidor, que já vai com mais de 30 anos, que tem sido uma lei que pegou, efetivamente, né, com a proliferação dos PROCONs, né, aí no Brasil inteiro, nas secretarias que visam a defesa do consumidor nos municípios, nos estados. Então tem sido estabelecido um verdadeiro sistema nacional de defesa do consumidor. Então é uma dimensão fundamental, importante, inserida efetivamente na nossa Constituição Federal. Então, dentro dessa perspectiva de liberdade, eu preciso também ter o direito de petição e de certidões. Primeiro, para poder pedir o que for necessário ao Estado, e para poder ter do Estado a situação que me é necessária comprovar. Uma certidão criminal, uma certidão de natureza civil, não é? Uma certidão negativa de débito de IPTU, uma certidão negativa de débito de serviços telefônicos, também de entidades privadas eu posso pedir. Tá certo? No inciso 34, nós temos que são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas. A linha A, o direito de petição aos poderes públicos, em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. O direito de petição aos poderes públicos. Então, eu posso pedir. É o direito de pedir. O direito de petição é o direito de pedir em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. O direito de pedir por quê? Para quê? Qual é a finalidade de pedir? Justamente para defender direitos, para lutar contra ilegalidades ou abuso de poder, efetivamente. Na letra B, nós temos que a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal segue a Lei 9.051/95. Inclusive tem um prazo de 15 dias para a obtenção dessa certidão. Certo? A obtenção de certidões é um direito em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Eu preciso de uma certidão de natureza criminal para dizer que eu não tenho nenhum processo na justiça criminal, para poder assumir um emprego, um determinado emprego, uma função no setor privado, uma função pública. Eu preciso ter uma certidão de quitação eleitoral. Hoje eu tiro no próprio site do Tribunal Superior Eleitoral essa certidão de quitação eleitoral. Se eu não tiver a quitação eleitoral, eu faço a quitação eleitoral e daí eu obtenho a certidão negativa. Inciso 35, que fala da inafastabilidade da jurisdição. Pessoal, então, nós temos uma duplicidade de tratamento de conflitos. Nós temos a seara administrativa, a seara judicial. Nós vimos isso lá em direito constitucional, em direito administrativo. Nós temos a possibilidade de tratar conflitos na seara administrativa e na seara judicial. Portanto, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Não há possibilidade de uma lei, imagine um contrato, e excluir do tratamento judicial determinada questão. Suponhamos, você adquire uma linha telefônica e lá no contrato tem dizendo que todas as questões serão resolvidas administrativamente, que será vedada ao contratante levar o conflito para o judiciário. Esta cláusula é nula de pleno direito em virtude do inciso 35 do artigo 5º da Constituição Federal do Brasil. Porque você não pode excepcionalizar o tratamento judicial das demandas que dizem respeito à ameaça e lesão a direito. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Veja bem, lesão. Houve efetivamente, certo, o prejuízo, tá certo? Ou a simples ameaça do direito também. Inciso 36, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então, temos três figuras aí jurídicas muito importantes: o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Vamos por partes.
O direito adquirido. O direito adquirido só se transforma em direito adquirido quando você cumpre todos os requisitos necessários para adquirir aquele direito. Um exemplo clássico, né, um clássico do nosso cancioneiro do direito, nós temos aí a aposentadoria. Então, depois de você contribuir durante determinados anos, quantidade de anos, idade, juntando esses requisitos, aí sim você poderá avaliar e saber se tem direito ou não à aposentadoria. Em tendo direito, você adquiriu o direito à aposentadoria porque você cumpriu os requisitos. Então, o que seria um ato jurídico perfeito? Por exemplo, alguém liga para você, alguém telefona para você ofertando um determinado produto. Não, mas aí eu quero ver o produto, aí você vai lá, olha o produto e tal, mas não se interessa, não assina contrato. Ali você não tem um ato jurídico perfeito. Mas no momento que você se interessa, gosta, assina o contrato, você tem um ato jurídico perfeito. E a entrega do produto, ato jurídico perfeito. E o que é a coisa julgada? É quando um mérito do conflito ele é julgado, ele é tratado, ele já é decidido. Tá certo? Então houve o julgamento daquele conflito e o mérito daquele conflito na justiça foi resolvido. Foi resolvido. Então ali nós temos uma coisa julgada e vai até transitar em julgado, a coisa é julgada. Não cabe um novo julgamento. Não cabe um novo julgamento porque aí você está tratando de uma coisa julgada. Não cabe mais julgamento porque o mérito já foi resolvido. Aí são limites à retroatividade da lei. Aí nós temos limites claros à retroatividade da lei. E sobre o juiz natural ou legal? Por que juiz natural ou legal? Porque nós temos um poder judiciário estabelecido. Nós já vimos isso, já falamos sobre isso durante o curso de gestão pública. Há um poder judiciário. Esse poder judiciário ele lida com conflitos e, portanto, não haverá juízo ou tribunal de exceção. O que significa dizer que não poderá ser instituído um novo poder judiciário, um paralelo a esse poder judiciário existente para tratar um determinado caso, uma determinada causa ou um determinado conflito, porque ali vai beneficiar alguém. Não, de forma alguma, porque existe um poder judiciário efetivamente instituído. Portanto, não haverá juízo ou tribunal de exceção. E aí nós temos o Tribunal do Júri, pessoal. O Tribunal do Júri, digamos assim, é a expressão maior no Poder Judiciário da nossa democracia, porque aí você tem a participação direta da sociedade, no julgamento, Pessoas escolhidas dentre aquelas do povo, certo? Para compor o conselho de sentença e ali decidir os destinos do réu, certo? Um juiz togado que ele vai mediar todo o processo, conduzir todo o julgamento, mas quem vai julgar efetivamente são as pessoas escolhidas dentre aquelas do povo. Tá ok? No inciso 38, nós temos que é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lidera a lei assegurados. 1. A plenitude de defesa. Defesa plena, contraditório, ampla defesa. Tá ok? O sigilo das votações. As votações serão secretas, certo? Eu não posso ser pressionado porque eu vou votar contra o interesse de alguém, certo? Se o voto fosse público, isso certamente ensejaria pressões, ameaças. Então é fundamental que haja o sigilo das votações. A soberania dos veredictos. Os veredictos, eles são soberanos, eles podem ser questionados em sede de recurso, mas quem julga efetivamente, inclusive em caso de acolhimento dos recursos, esse processo volta para o tribunal do júri, remarcar um novo julgamento, porque há uma soberania dos veredictos, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. E julga o quê? Só julga os crimes dolosos contra a vida, aqueles crimes onde houve intenção de matar. Ou quando você efetivamente assumiu o risco. Exemplo muito claro, os crimes de trânsito. Você está numa via que o limite de velocidade é 50 km por hora e você coloca 120, 140, 160. Então ali você assumiu o risco de matar alguém. Numa via de 50, onde a engenharia de trânsito disse, olha, aqui nessa via
em virtude do seu fluxo, em virtude da sua importância, do fluxo de pessoas, de pedestres, do fluxo de carros, do fluxo de ciclistas, é fundamental que se tenha uma velocidade aí média, né, no máximo de 50 km por hora. E você emprega um dobro aí de velocidade, 100, né, velocidade 100, 120, 130, e aí atropela alguém, matando alguém, aí você realmente assumiu o risco e pode ir a tribunal do júri. Segurança jurídica em matéria criminal, certo? É preciso nós termos regras muito claras em tudo na vida, né? No âmbito criminal muito mais, porque aí nós estamos tratando da liberdade das pessoas, pessoas que podem ser presas. No caso do Brasil, o Brasil não admite pena de morte, nem admite prisão perpétua. Mas estamos falando do aprisionamento de pessoas, então a coisa é muito séria. Inciso 39, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena prévia, sem prévia cominação legal. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Primeiro, certo? Eu preciso, para aquela minha conduta ser considerada crime, que no momento do cometimento daquela conduta, certo, haja a lei estabelecendo que aquela conduta é crime. Ponto. E estabelecendo também a cominação legal da pena. Tem que estabelecer o crime e a pena. Do contrário, eu não cometerei crime, porque não é crime a minha conduta. A minha conduta só será crime quando houver lei anterior que defina como crime aquela conduta, estabelecendo uma pena. Inciso 67, nós temos que não haverá prisão civil por dívida. Isso é um ponto geral. Eu não prendo por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia, o pagamento de alimentos, né, que tem funcionado, né? Tem funcionado esse tipo de prisão, e a do depositário infiel. Essa do depositário infiel já caiu porque o Brasil assinou o Pacto de São José da Costa Rica, um pacto de direitos humanos, que prevê justamente que os países signatários não adotarão mais prisão por dívida. E lá está considerado o depositário infiel como uma prisão por dívida. Prender o depositário infiel como uma prisão por dívida. O que é o depositário infiel? É quando alguém deve um determinado montante de recursos financeiros e alguém, o caso, o credor, entrou na justiça, certo? E a justiça determinou a penhora de um bem para garantir o pagamento daquela dívida. E aí, aquela pessoa que deve fica como depositário. E ficando como depositário da coisa, do bem, que pode ser um veículo, pode ser um imóvel, pode ser outro bem qualquer da sua casa, né? E aí, ao invés de cuidar daquele bem, ele não cuida, o bem se deteriora e mais, ele vende o bem. Certo? Então, antigamente se prendia essas pessoas. Seria uma prisão civil. Hoje não se prende mais. Tá certo? E retroatividade da lei impejus. Então, significa que a lei não retroagirá para prejudicar. Né? A lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Justamente, a lei não retroagirá para prejudicar. Retroagirá para beneficiar. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, está bem claro aí o inciso 40. Dá uma sede, né, quando você está falando muito. Então, a lei penal não retroagirá, não voltará, salvo para beneficiar o réu. Práticas discriminatórias e seu repúdio na Constituição. De forma geral, a nossa Constituição ela repudia qualquer tipo de discriminação. Isso é o que a nossa Constituição prevê. Né? Isso é o que a nossa Constituição prevê. É o repúdio a qualquer tipo de discriminação. Nós temos aí no inciso 41 que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Inciso 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Veja que no inciso 41 há uma diretiva geral. A lei punirá qualquer discriminação. Frisem aí, qualquer discriminação
atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Então aí o Constituinte de 88 estabeleceu uma regra geral, tá certo? No inciso 42 nós temos que a prática do racismo aí já é uma atitude específica, certo? Então a prática do racismo constitui crime inafiançável, imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei, efetivamente. Então, inciso 43, a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de qualquer tipo de graça ou anistia a prática da tortura. Tortura é repudiada. Se torturar alguém para obter um depoimento, por exemplo, né? O tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Então, tanto aqueles que agiram, direto ou indiretamente, como aqueles que se omitiram, também poderão ser punidos. Inciso 44, constitui crime inafiançável, não cabe fiança e imprescritível, pode ser denunciado a qualquer momento, não tem prazo para perda do direito de ação, né, e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então, pessoas que por acaso se reúnam de forma ilícita, que nós falamos do direito de reunião agora há pouco, não é? Para urdir um ataque contra o Estado de Direito, contra o Poder Judiciário, contra o Legislativo, né? Que são duas instituições, por piores que sejam e por defeitos os maiores defeitos que possuam, são instituições instituídas na nossa Constituição. E nós somos um Estado democrático de direito. E por sermos um Estado democrático de direito, não admitimos qualquer conduta paramilitar. Certo? Então, constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados. O único grupo armado que nós podemos ter são as polícias, tá certo? Civis ou aqueles autorizados por lei, que tem porte de arma legal, dentro das normas legais. Civis ou militares, inclusive aí podem ser punidos os militares que fazem parte desses grupos armados. E aí estamos falando de grupos que, ao arrepio da norma, vão urdir, vão conspirar contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Ok? Regras constitucionais sobre penas. No inciso 45, nós temos que nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Ou seja, a pena é individualizada, é para o condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Por quê? Nesse ítero da aplicação da pena, o condenado pode falecer. E aí, além de uma pena de prisão, que no caso não poderá ser executada mais porque ele morreu, você pode ter aí uma pena de reparação de danos. Essa pena de reparação de danos, ela vai atingir justamente os bens que foram deixados pelo morto. Aquela história do direito à herança, né? Tem um direito à herança dos filhos. Então, parte desse dinheiro pode ser utilizado para o pagamento dessas perdas e danos. E se não for suficiente, aí perde a pessoa que foi prejudicada com esse crime, vai perder, porque as pessoas que ficaram vivas, né, os descendentes, aqueles herdeiros, não têm condições de pagar, certo? Só será pago conforme a quantidade de recursos que o condenado falecido deixou. É importante deixar isso muito claro. Inciso 46, a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Então, a pena será individualizada. E quais são os tipos dessas penas? Primeiro, privação ou restrição de liberdade. A pena mais grave, né, que nós temos. Perda de bens, né, muito utilizada no crime de tráfico de entorpecentes, tráfico de drogas. Multa, certo? Prestação social alternativa, prestação de serviço à sociedade. Suspensão e interdição de direitos, né? Interdição de determinados direitos, né? De você frequentar bares, frequentar festas, frequentar vias públicas a partir de 10 da noite, tá certo? Frequentar o direito de votar, aliás, frequentar o direito de votar não, ter o direito de votar,
não haverá penas, primeiro, de morte. É a regra. Salvo em caso de guerra. Em caso de guerra, né, nos termos do artigo 84, inciso 19 da Constituição, poderá sim haver pena de morte no caso de guerra. Situação normal, não haverá pena de morte. De caráter perpétuo, pena perpétua também não teremos. Isso só poderá acontecer no caso de uma nova Constituição, a partir de uma nova Assembleia Constituinte. Certo? Ok? Trabalhos forçados também não. De banimento, ou seja, você expulsar um brasileiro do Brasil porque ele cometeu um crime, também é impossível, certo? Cruéis que eu falo é o emprego de força além do necessário, além do necessário. Nós sabemos que às vezes é necessário sim o emprego de força, certo? Para efetuar uma prisão, efetuar uma condução coercitiva, mas, certo, o emprego de força dentro das medidas. Isso é complicado, né? É difícil na prática. Inciso 48, nós temos o seguinte aí: a pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, de acordo com o tipo do delito, da idade e do sexo do apenado. Então, haverá estabelecimentos femininos, masculinos, para crimes mais graves, né, de altíssima segurança para criminosos de extrema periculosidade, certo? Estabelecimentos penais distintos. Direitos assegurados aos presos. Nós sabemos que, por mais difícil que seja aceitar, os presos ainda continuam sendo seres humanos. O que foi imputado a um determinado condenado quando ele recebe uma pena são aqueles tipos de penas que nós vimos agora há pouco, onde o mais grave é a prisão, a perda da liberdade. Ele perde a liberdade, mas ele não pode perder a dignidade, digamos assim, e aí, consequentemente, o direito de se vestir, o direito de se alimentar, o direito de tomar um banho, o direito de fazer suas necessidades fisiológicas. Exemplos. Então, inciso, por mais difícil que seja aceitar. Eu sei que algumas pessoas não aceitam isso, né? Inciso 49, é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Inciso 50, as presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Durante o período de amamentação, claro, que aí o recém-nascido não tem responsabilidade nenhuma pelo que a mãe fez, certo? Inciso 62, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados diretamente ao juiz, imediatamente ao juiz competente, ou seja, aquele que tem atribuições para tal, e à família do preso ou a pessoa por ele indicada. Inciso 63, o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, caso ele deseje, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Certo? Inciso 64, o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Ou seja, o interrogatório policial, a prisão, não será secreta, não será com capuz, com pessoas encapuçadas. Claro que existem operações policiais, veja bem, né, nas favelas e tal. Você precisa usar o capuz até por proteção policial. Aí é outra questão. Por proteção policial, eu preciso, né, necessidade, por exemplo, de investigação de determinados crimes, eu preciso me infiltrar numa determinada gangue, certo? Minha identidade será ocultada para chegar à resolutividade do crime. Isso não afronta a Constituição de forma alguma. Regras sobre a extradição, ou seja, sobre a entrega de um determinado indivíduo ao seu país, em virtude da prática de um determinado crime. Inciso 51, nenhum brasileiro será extraditado. Ponto. Isso é regra geral. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado. Veja, o brasileiro nato, aquele que nasceu aqui, não será extraditado de forma alguma. Agora, o naturalizado, aquele que adquiriu a naturalidade brasileira, se tornou brasileiro, conseguiu os requisitos previstos nos direitos políticos de cidadania, previsto lá no artigo 14 da Constituição, né, poderá ser extraditado em caso de crime comum praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Aí ele poderá. Agora veja que o Constituinte faz a ressalva de antes da naturalização.
e com a naturalização ele se torna brasileiro. Inciso 52, não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Então, Brasil, por ser signatário de diversas convenções de direitos humanos, e nós inclusive já vimos aqui na nossa disciplina, nós não podemos de forma alguma ir de encontro a essas convenções que nós assinamos e incorporamos no nosso ordenamento jurídico. Portanto, não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Vejam bem, por crime político ou de opinião. O que é um crime político? Né? O cara está sendo perseguido por suas ideias, por sua ideologia, por seus pensamentos, certo? Por suas opiniões. Ou seja, nós pregamos a liberdade de expressão, mas o indivíduo que está aqui no outro país, ele foi condenado por crime político ou de opinião. Nós podemos extraditar? Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Inciso 57, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, de sentença penal condenatória. Que princípio é esse? É o princípio da presunção de inocência. Até o trânsito em julgado, nós seremos considerados tecnicamente inocentes. Tecnicamente inocentes. Esse inciso é polêmico porque tivemos aí, o lançamento do Instituto da Prisão em segunda instância, por diversos julgados, principalmente na Operação Lava Jato, e isso foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Tem já projetos de lei, de emenda constitucional, inclusive, até que ponto isso pode ser possível, certo? Não faz parte do núcleo duro esse princípio da Constituição, aí não poderia ser nem objeto de deliberação do Congresso Nacional. Portanto, ninguém será culpado até... E qual é o fundamento da prisão de segunda instância? É que na segunda instância já se analisou o mérito. Na terceira instância não se analisa o mérito. E, de fato, na terceira instância você não analisa mais o mérito. Ali você está analisando um erro judiciário, um problema que tem havido ali, mas, de fato, a culpabilidade ela já foi consubstanciada na segunda instância. É esse o principal fundamento daqueles que defendem a prisão em segunda instância. Regras sobre prisão. Primeiro, inciso 62, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada, reforçando o que já dissemos. Inciso 58, o civilmente identificado, aquele que tem seu RG, seu registro geral, sua identidade, não será submetido à identificação criminal, a tocar piano novamente, a melar os dedos ali, certo? Aquela almofadinha de tinta, salvo nas hipóteses previstas em lei. Inciso 54, nós temos que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. O due process of law é uma regra internacional. É preciso que haja o devido processo legal para todas as ações administrativas e judiciais. O devido processo legal implica em ter ampla defesa, contraditório e que se respeite as regras do jogo. É preciso ter as regras do jogo muito bem claras. Inciso 55, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Contraditório e ampla defesa. Eu posso me posicionar contra o que me é acusado. Agora, só poderei me posicionar contra o que me é imputado se eu tiver acesso ao todo teor do processo. Fala-se muito que no inquérito policial há um cerceamento de defesa. O inquérito policial não é o momento do contraditório. O momento do contraditório é no processo criminal. Ali nós temos um processo inquisitorial. O inquérito policial é um processo inquisitorial onde se investiga. Se investigou, se remete ao Ministério Público. O Ministério Público vai verificar se está tudo ok, se precisa de mais diligências, de mais comprovações, ou se não, se já pode ofertar denúncia. Ofertando denúncia e o juiz recebendo essa denúncia, ali você tem um processo penal. Aí sim, começa o direito de ampla defesa do contraditório do indivíduo que é acusado. Ok? Inciso 56, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Você vai lá e implanta uma escuta ilegal no gabinete de autoridades, no gabinete de entidades privadas, com espionagem corporativa, não é? Isso é inadmissível.
A Constituição proíbe, a não ser aquelas que forem autorizadas. Inciso 50, aliás, inciso 60. Inciso 60, a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Em geral, os processos, os atos processuais serão públicos. Em geral. Agora, às vezes a intimidade, o interesse social exige. Exemplo, processos que envolvem direito de família, adoção, crimes sexuais. São tipos de processo que exigem que haja a tramitação em segredo de justiça. Ok? Inciso 74, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, ou seja, aos hipossuficientes. Aqueles que não têm dinheiro, o Estado prestará assistência jurídica através da Defensoria Pública, que precisa ser capilarizada no Brasil. Por quê? Porque vários municípios não têm Defensoria Pública. Inciso 75, o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na lei algum erro judiciário. Imagine se nós tivéssemos a pena de morte. Não há como recuperar mais um indivíduo que morreu e depois se descobriu um erro judiciário, por exemplo. Por isso que eu sou totalmente contra a pena de morte. Me xinguem se quiserem, tal. Mas eu sou contra, porque não há mais como resolver um problema de erro judicial que pode acontecer, minha gente. Pode acontecer, está passível de acontecer. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim, o que ficar preso além do tempo que foi fixado na sentença. Inciso 76, nós temos o seguinte: são gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. Inciso 77, são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e na forma da lei os atos necessários ao exercício da cidadania. Habeas corpus é a liberação do corpo, ou seja, a liberdade do indivíduo. O habeas data é a liberação da informação. Quando você tem a sua liberdade ameaçada, o instrumento que você deve utilizar é o habeas corpus. Quando você tem uma informação que está sendo cerceada, aí você tem a necessidade de utilizar o habeas data. O inciso 78 fala que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Isso foi inserido na reforma do Poder Judiciário, a emenda constitucional número 45 de 2004, que inseriu o princípio da celeridade processual. Então não dá para passar ad eternum com um processo tramitando na justiça. Você morre e não consegue ver o resultado daquele processo. É preciso ter uma duração razoável para todas as partes. Inciso 68, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Conceder-se-á habeas corpus, ou seja, a liberdade do corpo, certo? Sempre que alguém sofrer. Aí, efetivamente, ocorrer ou se achar ameaçado, está na iminência de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. E aí você tem o mandado de segurança. O mandado de segurança que é um instrumento fundamental para assegurar direito líquido e certo. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Então não se aplica. O que não se aplicar habeas corpus e habeas data, aplica-se mandado de segurança para direito líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições de poder público. É contra o setor público, contra o poder público, cabe mandado de segurança. É um concurso público que foi feito a chamada dos que passaram. Você era primeiro lugar a chamar o segundo. Você entra com mandado de segurança. Não é o caso de habeas corpus porque você não foi preso. Não é caso de habeas data porque não tem cerceamento de informação. Então é o caso do mandado de segurança, para que seja cumprida a ordem de classificação.
Inciso 70. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político, com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Inciso 71. Conceder-se-á mandado de injunção, é outro instrumento que garante um direito fundamental, conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Portanto, o mandado de injunção é um instrumento utilizado para que se legisle, para que se emita o documento que falta para aquele direito ser garantido. Isso muitas vezes para inglês ver, porque quando você emite uma decisão de um mandado de injunção no judiciário, aí vai para o legislativo, muitas vezes é inércia do legislativo, e o legislativo se considera não, é uma função estatal, é um poder, faz parte do poder geral, que emana do povo. E aí o que acontece? Ele diz: sou independente para definir quando vou fazer. Então acaba não se tendo prazo para fazê-lo e aí se torna uma medida inócua, infelizmente. O habeas data, conceder-se-á habeas data quando? Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou do poder público, para retificação, ou seja, a correção de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Inciso 73. Qualquer cidadão é parte legítima para propor uma ação popular, gente. Olha só, vimos mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, mandado de injunção e agora ação popular, que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público, malversação de recursos públicos, desvio de recurso público, uma obra que não terminou, tá certo? Uma obra inacabada, ou de entidade que o Estado participe, a moralidade administrativa, ao meio ambiente, a necessidade de proteção ambiental, havendo queimada, desmatamento e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Significa que a ação vai ser gratuita. Agora, se for comprovada a má-fé do autor da ação, aí sim ele pagará todas as custas judiciais e também o advogado da outra parte, que é a chamada sucumbência, o ônus da sucumbência. Então, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular. Instrumento importantíssimo e pouquíssimo utilizado, infelizmente, certo? Precisamos debater mais esses instrumentos que servem para garantir os nossos direitos e participar mais enquanto sociedade. Não ficar só participando no Facebook, no Instagram, certo? É importante, mas é muito mais a gente utilizar esses instrumentos judiciais para efetivamente fazer valer os nossos interesses, os nossos direitos. Então, gente, terminamos aí direitos e garantias fundamentais. Na próxima aula voltamos aí com a nossa penúltima aula. Temos mais 2 aulas, essa foi a 12ª. Então, um bom final de semana, um restinho de semana para vocês. Bom final de semana, fiquem com Deus. Um abraço a todos. Qualquer dúvida já sabem os caminhos, né? Lá no balãozinho, né? No canto direito superior do PVAI e também aqui no chat do vídeo, tá ok? Então um abraço a todos e até a próxima.